Você conhece o que são, a história e como funcionam os conhecidos anabolizantes? Os esteroides anabólicos androgênicos, também conhecidos como EAA, são formados por diversas substâncias sintéticas, porém a principal é a testosterona. Eles possuem indicações terapêuticas em casos de quadros de hipogonadismo, que é a deficiência das gônadas masculinas e femininas, e também é utilizado no meio esportivo para a melhora do desempenho do atleta. As ações da testosterona e dos andrógenos podem ser divididos em duas categorias principais. Uma tem efeitos androgênicos, que são relacionados com a função reprodutora e com as características sexuais secundárias. E o outro tem efeitos anabólicos, que são relacionados à estimulação do crescimento e da maturação dos tecidos não reprodutores. A história dos esteroides anabólicos androgênios começou lá em 1939, quando descobriram que os anabolizantes poderiam melhorar o desempenho físico das pessoas. Mas só em 1954 esses esteroides começaram a ser utilizados por atletas em competições de levantamento de peso em Viena. Nessa época, houve um grande interesse político no desenvolvimento dos atletas, levando a utilizá-los para promover o país através do esporte. Em 1968, a República Democrática Alemã financiava secretamente os testes nos atletas, inclusive induzindo doses em mulheres. A exposição a esses hormônios gerava posições de grande prestígio nos rankings de competições. Em 1989, foi instaurado o Comitê Antidoping pelo Comitê Olímpico Internacional, inibindo a utilização dos esteroides anabólicos androgênios nas competições. Porém, os melhores atletas de hoje ainda podem fazer o uso dessas substâncias, mesmo estando livre de dopings. Os esteroides anabólicos androgênios ainda fazem parte do meio esportivo, seja competitivo ou não. Sobre a fisiologia dos esteroides anabólicos androgênicos, nos homens, 95% da testosterona no organismo vem dos testículos e apenas 5% das glândulas suprarrenais. Já nas mulheres, esse hormônio também é produzido, mas em menores quantidades, pelas glândulas suprarrenais. Quando a testosterona e seus derivados atingem o alvo, entram na célula de onde interagem com um receptor específico, formando um complexo hormônio receptor, que possui alta afinidade com o núcleo celular. Na fase intrauterina, a presença de testosterona desenvolve a genitália masculina e, na ausência da testosterona, desenvolve a feminina. Os hormônios masculinos atuam sobre diversos tecidos, como ossos, tecido adiposo, músculo esquelético, cérebro, próstata, fígado e rins. Como existe maior número de receptores para a testosterona nos órgãos sexuais, as respostas androgênicas serão mais intensas do que as anabólicas nesses tecidos. Ao contrário disso, os músculos cardíaco e esquelético, as ações anabólicas serão mais evidentes. Dos EAA disponíveis para o comércio, os mais consumidos são o decanoato de nandrolona, que é injetável. Existem vários tipos de esteroides. O primeiro deles é a testosterona, que é administrado na forma injetável através de adesivos transdérmicos ou cremes corporais. O segundo é a testosterona 17-beta esterificada. São em sua maioria injetáveis e comercialmente disponíveis. O terceiro é o 17-alfa-derivados. Eles resistem ao mecanismo hepático, porém são ativos quando administrados via oral. E por último, os que realizam modificações nos anéis A, B ou C da molécula de testosterona. Eles são de lenta metabolização e possuem afinidade aumentada pelo receptor androgênico e resistência à aromatização a estradiol. Diversos estudos já foram feitos sobre os efeitos do EAA no desempenho físico. Nos homens, os músculos dos membros superiores reagem mais aos hormônios androgênicos do que os músculos dos membros inferiores. A performance como levantamento de peso melhora, porém não é o caso das atividades realizadas pelos membros inferiores. A melhora da performance decorrente da utilização do EAA
também pode estar relacionada ao aumento das reservas energéticas. Porém, estudos mostram que as reservas energéticas foram resultantes do treinamento físico empregado e que o uso do EAA, mesmo em doses excessivas, não foi significativa. Mudanças na performance da ordem de 1 a 5% são raramente relevantes estatística ou clinicamente, mas podem representar a margem de vitória para atletas de elite. Mas as diferenças desses resultados podem se dar às diferenças do tipo de treinamento, dieta e aos efeitos placebos. De acordo com os estudos analisando os possíveis riscos à saúde, os resultados do uso do EAA não são tão compensadores. Os efeitos negativos do uso inadequado dessas substâncias são reais, pois a taxa de mortalidade é 4 vezes maior do que os não usuários.